Boa noite, meu nome é Milka e hoje eu vim abranger o conteúdo Desenvolvimento Motor Infantil juntamente com o meu grupo. Então, no decorrer da apresentação, a gente vai acompanhando o quão abrangente é esse conteúdo. Quando a gente olha o assunto Desenvolvimento Motor Infantil, a gente acha que é algo bem simples, né? Que toda criança aprende a andar, a falar, a correr, a pular, quando na verdade não é assim. Porque a comunidade dessa criança, a família, o convívio contribui tanto para o rendimento dessa criança ou para a regressão. A palavra desenvolvimento, a observação do desenvolvimento, na verdade, tem relação com a observação do desenvolvimento e da coordenação motora de cada criança. A gente compreende a partir disso, dessa observação, a gente compreende como nós vivemos, como as crianças vivem, né? Como se desenvolvem, como desenvolve a coordenação motora dessa criança, as habilidades que ela desenvolve, tanto de raciocínio como habilidades físicas. E é importante também ressaltar que no decorrer desse aprendizado dessas habilidades, a criança ela pode tanto progredir como regredir. Por isso, deve ser bem observado, bem trabalhado a coordenação dessa criança. O desenvolvimento, ele se divide, né, em três características. Ele tem três características. A primeira sendo o desenvolvimento de mudança funcional. Nessa parte, a gente observa como a criança consegue se locomover, como correr, como ela consegue pular, né? O tempo que ela consegue, como ela se desenvolve. Já no adulto, a gente observa como esse ser humano consegue trabalhar, né? Então, tudo isso é bem observado nessa característica. Já a segunda característica, a gente observa a idade. A gente observa essa evolução, essa coordenação motora por idade. Uma criança, por exemplo, de 2 anos, não tem a mesma coordenação que uma criança de 8, de 9 ou 10 anos. A gente observa essa diferença bem grande, né? Então, essa evolução é bem perceptível. Já na característica mudança sequencial, a gente observa a evolução da coordenação ou do movimento dessa criança passo a passo, dia após dia, né? A gente observa como a criança, por exemplo, se ela conseguiu segurar um lápis hoje, não conseguiu segurar o lápis hoje, a gente observa se amanhã ela conseguiu, se ela segura mais firme. Se, por exemplo, ela consegue pular, dar um salto hoje, a gente observa se amanhã ela salta melhor, com mais rapidez, com mais segurança. Então, essas três características fazem essas seguintes observações. O desenvolvimento também se divide em duas etapas, sendo ela o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo. Os dois trabalham juntos, pois os dois juntos contribuem com a evolução e com a modificação do desenvolvimento de cada criança. O desenvolvimento cognitivo, ele observa as habilidades mentais dessa criança, sendo habilidades de raciocínio, de memória, de criatividade. A gente observa se essa criança consegue pensar como deveria, se essa criança consegue criar como deveria, se essa criança consegue inventar, planejar, né, como deveria, decorar, guardar memórias, né? Tudo isso é observado nessa fase de desenvolvimento cognitivo. Já no desenvolvimento afetivo, é observado a questão mais emocional da criança, a questão sentimental, a parte psicológica e também a parte biológica. A gente junta as duas e observa como essa criança se desenvolve nessa etapa. O desenvolvimento afetivo e cognitivo, trabalhando juntos, ele faz com que a criança tenha uma evolução bem melhor e a gente observa, né? A parte sentimental de uma criança, de um bebê, não é a mesma que uma criança de 11, 12 anos, né? É bem diferente a questão sentimental, também com a questão de habilidades físicas, também a gente observa que é bem diferente. Essas fases, para trabalhar essas fases, a gente pode utilizar algumas atividades, né? Sendo atividades técnicas, como de jogos. A gente conhece bem, né? O jogo da memória, o jogo de decorar coisas, frases, falas, né? Músicas. Tudo isso pode ser utilizado para trabalhar melhor as habilidades dessa criança. Também podem ser usadas técnicas com desenvolvimento motor, como de pular, saltar, brincadeiras de pular dentro do pneu, corridas,
corrida em velocidade, corrida mais devagar, a gente consegue observar no olho, né, como essa criança consegue desenvolver. E se for comparada a outras, a gente consegue observar muito melhor esse desenvolvimento. E se a gente observar o aluno, a gente pode, nessa observação, a gente pode observar as habilidades dele em como ele se senta, em como ele se levanta, em como ele consegue rolar, em como ele consegue pular, e a coordenação motora. E esse assunto de desenvolvimento abrange bastante coisa. Vocês vão acompanhando durante a apresentação e a gente consegue observar também a capacidade dele, a habilidade, como ele consegue se vestir, coisas que ele escolhe para comer, para assistir, para acompanhar. Então, tudo isso deve ser bem observado. Esse desenvolvimento ele deve ser bem observado cuidadosamente para que nós consigamos pontuar essa criança sendo uma criança normalmente sendo normal como as outras, ou se ela precisa de algum auxílio, né? E a gente vai descobrindo mais coisas no decorrer da apresentação. Boa noite a todos. Vou falar aqui um pouquinho do desenvolvimento motor das crianças. Vou falar sobre a fase motora fundamental, que está o estágio maduro, são crianças de 6 a 7 anos de idade. A fase motora especializada, que está o estágio transitório, que são crianças de 7 a 10 anos de idade. A fase motora fundamental. O desenvolvimento motor no estágio maduro é caracterizado como mecanicamente eficiente, coordenado e de execução controlada. Aqui, as crianças de 7 anos de idade já conseguem controlar os seus movimentos, já conseguem ter movimentos coordenados. Como, por exemplo, aqui vamos ver. Na primeira imagem, temos aqui a fase inicial elementar e aqui a fase madura, né? Que podemos perceber os seus pés já firmes aqui no chão, a sua postura já é diferente das outras aqui, elementar inicial. Aqui também o seu salto já é diferente das outras, né? Da sua idade aqui. O salto é mais alto, o joelho aqui, ó, mais flexível, né? Aqui, andando em linha reta, podemos ver aqui de braços abertos, os pés também bem mais firmes. Podemos perceber que ele sabe controlar os seus movimentos. Vamos agora na fase motora especializada. Na fase motora especializada, o movimento aprendido no estágio maduro das habilidades fundamentais que acabamos de ver se torna uma importante ferramenta que pode ser aplicada em inúmeras atividades no cotidiano. Pode ser aplicada no dia a dia dessa criança, como por exemplo, em um lazer, nas atividades esportivas, na escola, como nas atividades de educação física, no parque, quando ela vai brincar com as outras crianças. Então, essas atividades de habilidades motoras são encontradas nas crianças no seu dia a dia. Como, por exemplo, na fase fundamental, ela pulava de um pé só e saltava. E aí, nessa fase agora especializada, ela já consegue pular amarelinha, já consegue pular corda, já consegue controlar os seus movimentos para outras habilidades. Na fase motora especializada, ela é dividida em 3 estágios. Estágio de transição, de 7 a 10 anos de idade. Estágio de aplicação, de 11 a 13 anos de idade. E estágio de utilização ao longo da vida, que são crianças acima de 14 anos. O estágio de transição é o momento de sair do estágio maduro. É a fase motora fundamental. E entra no primeiro estágio da fase motora especializada, que é o estágio de transição. Nesse estágio de transição, ela realiza a atividade de forma mais precisa e com um controle maior. Exige um controle maior da criança para ela exercer algumas atividades. Temos aqui, por exemplo, elas combinam 2 ou mais habilidades fundamentais maduras em brincadeiras, jogos, modalidades esportivas, como, por exemplo, correr e saltar, arremessar, correr e quicar, correr e receber, correr, girar e receber.
Essas são algumas habilidades que elas combinam nas suas atividades, nas atividades esportivas. São habilidades que aumentam o controle motor dessa criança e também tem o objetivo da sua competência nas atividades em que essa criança faz. Como, por exemplo, temos aqui, né, o cabo de guerra, andar de bicicleta, andar na corda ali, correr. Então, todas essas atividades faz com que a criança refine e combine os seus movimentos para ter as habilidades melhor, né? E agora vamos ficar com o estágio de aplicação. Boa noite. Vou dar continuidade ao assunto estudado. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o estágio de aplicação. Como vocês viram, o movimento especializado ele é dividido em 3 estágios, que é o estágio de transição, que é de 7 a 10 anos, o estágio de aplicação, que é de 11 a 13 anos, e o estágio de utilização ao longo da vida, que é de 14 anos em diante. Então, vou falar agora só sobre o estágio de aplicação. Durante o estágio de aplicação, o indivíduo, a criança, ele torna-se mais consciente dos valores e das limitações físicas pessoais. Eles têm a autonomia de escolher atividades que eles querem participar ou não. Esta é a época para refinar e usar habilidades mais complexas em jogos avançados, atividades de liderança e em esportes escolhidos. Vamos ver agora algumas atividades e alguns esportes escolhidos nesta faixa etária, como atividade de pular corda, de dançar, de saltar, de pular, de rolar, de lançar, entre outras. Os esportes escolhidos também nesta faixa etária é o handebol, o atletismo, lutas e outras atividades esportivas. Neste estágio de aplicação, as crianças entram em um período de maturação biológica, que lhes possibilita o benefício de aumentar a rotina de treinamento, destinada a incrementar a força e a resistência muscular, assim como a resistência aeróbica. Ocorre satisfação cognitiva, conscientização de decisão, de participação de certas atividades. As decisões são baseadas na forma com que percebem a extensão de cada fator da tarefa a si próprio ao ambiente, que pode tanto aumentar ou inibir as chances de prazer e de sucesso. Enfim, com tantos conteúdos, é perceptível a importância da observação do desenvolvimento motor infantil. Pode ser um conteúdo muito complexo, exige bastante estudo. A criança tem suas fases de desenvolvimento na qual o tempo dela deve ser respeitado. Então, este foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite, tchau, até a próxima!